Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler um texto que se encontra na carta aos Romanos. Fiquemos de pé para ler só um versículo e após o versículo nós estaremos orando. Romanos capítulo 14 e o último versículo do capítulo 14, o versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Glória a Deus. Nós vamos falar exatamente aqui. E tudo o que não é de fé é pecado. Ou tudo o que não provém da fé é pecado. Amém? Para Jesus, pecado é não crer nele. Pecado é não crer nele. Logo, a libertação do pecado é viver pela fé nele, Cristo Jesus. Entendam, o pecado, podemos dizer, dos pecados, o maior pecado é não crer em Jesus. E a libertação do pecado é nós vivermos crendo e pela fé vivermos nele. O apóstolo Paulo, ele alegou que tudo o que não provém da fé, foi o texto que nós lemos, tudo que não provém da fé é pecado. Portanto, tudo o que acontece da fé, pela fé, com certeza não é pecado. Vamos voltar. O apóstolo Paulo diz aqui que tudo que não provém da fé é pecado. Portanto, nós podemos afirmar a recíproca, ou seja, a recíproca verdadeira. Tudo, portanto, que provém da fé não é pecado. Amém? Ele também, o apóstolo Paulo, disse que a fé surge quando nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir, e este ouvir, esse escutar, pela palavra de Cristo. A fé, portanto, queridos, nós podemos dizer que está ligada à pessoa de Cristo, pois o Senhor Jesus Cristo é o autor e é o consumador desta fé. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Nós também podemos asseverar que todos nós nascemos neste mundo onde a realidade é tridimensional. E tudo neste mundo está contaminado por uma coisa chamada pecado. As pessoas que não creem em Deus, os ateus, os incrédulos, eles, com respeito àquilo que fala do Senhor Jesus Cristo, eles podem crer nesse piso, crer em alguma coisa que eles possam dimensionar, mas quanto ao Senhor Jesus Cristo, eles não creem. Nós podemos dizer uma frase que nos fala o seguinte: a fé é a visão do olho interior. A fé é a visão do olho interior, disse o sábio professor. A palavra fé, no grego, é pistia.
E pistia significa a firme convicção da verdade. A tradução ao pé da letra da palavra pistia, do grego, é a firme convicção da verdade, sem a menor necessidade ou evidência de qualquer prova. Simplesmente pela irrestrita confiança que se deposita na pessoa que disse a verdade. Naturalmente, né, nós temos promotores aqui que esse não é o caso, né? Tem que ter evidência, né? Tem que ter tudo, mas é diferente da fé. A fé, vou repetir, segundo a tradução aqui do grego, é a convicção da verdade. Eu falei que pistia, do grego, é a convicção da verdade sem a menor necessidade ou evidência de qualquer prova. Simplesmente pela irrestrita confiança que se deposita na pessoa que disse a verdade. Ainda que a fé não seja ilógica ou absurda, ela, na verdade, transcende os limites da lógica, naturalmente, e dessa lógica humana. Ao nós afirmarmos ou nos firmarmos nos preceitos da imutabilidade do absoluto Abba, o Deus absoluto. Por que é que foge aos limites da lógica humana? É porque nós nos firmamos nos preceitos da imutabilidade daquele que é absoluto. Nosso Deus é absoluto. A ciência precisa da sustentação dos fatos a fim de dar sustentação aos fatos. Vou repetir. A ciência precisa da sustentação dos fatos a fim de dar sustentação aos fatos. Algo só é científico se for provado, comprovado e confirmado. Agora, uma teoria não é ciência. Ainda que essa teoria tenha nexo em suas alegações. A fé não é uma teoria. Nem a fé é uma comprovação de fatos. Nós não podemos associar a fé como sendo uma teoria, que ela não é teoria, nem também é uma comprovação de fatos. Existem pessoas que querem associar a fé aos fatos, mas não é. Embora a nossa convicção seja inabalável no Senhor Jesus Cristo. Enquanto a ciência elabora suas demonstrações no terreno físico, a fé elabora sua convicção num plano metafísico. Isto não significa que a fé seja menos real do que a ciência. Não. A fé não é menos real do que a ciência. A realidade visível deste mundo tridimensional que nós enxergamos é constituída primariamente por uma realidade imaterial e invisível. Existia uma pedra de granito, tinha o granito, e alguém idealizou esse púlpito. E pegou essa pedra de granito e formou esse púlpito. O púlpito não existia, existia a pedra. Mas de repente tornou-se púlpito com esse desenho. Vocês estão entendendo? Agora tem uma coisa interessante que eu vou mostrar sobre a fé hoje aqui. A matéria palpável, aquilo que você pega, esse microfone, essa
entendeu? Qualquer material que você vê aqui, essa matéria palpável, ela é formada de átomos. E esses átomos não podem ser vistos. Você não enxerga o átomo. Você não consegue enxergar o átomo. Mas isso aqui, meu cinturão, né, esse copo, essa cadeira, nós temos um elemento que praticamente invisível que se chama átomos. E desse átomos surge tudo que é palpável. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Talvez cientificamente nós possamos dizer o mesmo que a Bíblia diz teologicamente. Por favor, Hebreus 11, 3. Quando eu disse que tudo é formado pelo átomos, toda matéria possui átomos, você não enxerga átomos, olha o que a Bíblia diz aqui. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vocês estão entendendo? Não existe confusão da Bíblia com a ciência, a verdadeira ciência. Você não vê o átomos. Mas a Bíblia diz que pela fé nós entendemos que o universo, a Terra foi formada pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que nós enxergamos, que é visível, veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, que vocês não enxergam, que nós não enxergamos. Os cientistas descobriram, através das leis matemáticas, físicas e químicas, que o átomo é formado por um núcleo. Se o Geraldo tivesse aqui, que é engenheiro eletricista, ele teria condições, mas eu vou ainda me lembrar aí da física do homem aí para falar sobre o átomos, né? O átomo é formado, você não vê o átomo e ele ainda é formado por 3 elementos. Ele é formado, imagina aqui, eu não tenho material aqui para... Um círculo. Isso aqui vocês estão vendo. Mas ele é tão pequeno, mas ele é formado e existe um núcleo dentro dessa coisa que você não enxerga, que é constituído por uma coisa chamada prótons e nêutrons. O prótons é a carga positiva. O nêutrons, como a palavra já diz, é neutro, não tem carga. E em volta deste átomo tem, circulando dele, uma coisa chamada elétrons, que é a carga negativa. Entendeu? Você não enxerga o átomo, e o átomo tem um núcleo, tem o prótons, tem o nêutron, ainda tem os elétrons, que faz volta, entendeu? Nessa coisa que você não enxerga. E na verdade, isso tem um poder tremendo. Tremendo. Vamos adiante. Esta é uma teoria da física quântica, comprovada pelo poder da fissura, desintegração atômica dos átomos. E quando eu estudei ainda jovem, esse é o conceito da eletricidade. O que é eletricidade? A definição é o deslocamento desses elétrons que você não vê no núcleo desse átomo, que se desloca, e ao se deslocarem, ele produz uma força, um poder. Você não vê o átomo, mas esses elétrons no átomo se deslocam, e ao se deslocarem, ele faz coisas tremendas. Bom, digamos aqui, aqui tem um condutor nesse fio. Tá. Chama esse fio aqui, condutor. Bom, todos nós sabemos
Porque se eu ligar, eu estou aqui pegando tranquilo, né? Está desligado. Mas se colocar, as nossas tomadas aqui no púlpito são todas 220. Se alguém colocar a outra extremidade lá no 220, você pegaria nisso aqui? Eu não pegaria. E na verdade, isso aqui é um condutor que eu posso pegar, mas no momento em que, nesse condutor, esses elétrons começam a se deslocar, movido por uma força que faz esse deslocamento, eu não posso tocar nele. Eu não posso tocar. E dependendo da proporção e da propulsão, tem coisa tremenda. Veja bem, eu peguei aqui, nele desligado, se ligasse, como ele está isolado, podia logar aqui, eu só não pegaria aqui, que é metal. Mas se, por exemplo, fosse aqui eu falei em 220, mas existe, por exemplo, alta tensão, uma tensão aí de 138 mil volts, que não é das maiores, uma média que tem aqui na cidade. Há um processo de indução tão forte com esse deslocamento dos elétrons que eu não posso nem chegar perto. Eu teria morrido se ficasse a 1 centímetro dela, ou 2 centímetros, porque a indução me mataria. Agora, tem uma pilha aqui que eu não pedi, mas está aqui. Veja bem, eu estou pegando aqui, ó, não está acontecendo nada comigo. E aqui, na verdade, existe esse deslocamento dos elétrons. Aqui é uma fonte de deslocamento. Se eu colocar uma lanterninha aí, isso aqui é de não estou nem enxergando a potência aqui, 1,5 volts. Eu posso pegar, não tem problema nenhum. Mas tem um efeito, se eu colocar uma lâmpadazinha, ela vai acender aqui. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. Vocês vão entender, né? Então, vocês viram o seguinte, que uma pilha, né, que não acontece nada quando eu pego. Mas eu disse que se eu ligasse no 220, iria acontecer alguma coisa. Estão entendendo? Então, queridos, você não vê a fé. Mas a fé, ela tem que estar ligada em quem? Em Cristo. E eu tenho que crer nisso. Veja bem, por que é que eu não coloco esse fio na tomada e pego aqui? Por que é que eu não faço isso? Você faz? Por quê? Porque você acredita, você crê, que se botar, você vai levar um choque, pode morrer. Você acredita ou não? Se não acreditasse, você botaria lá e pegava. Não, isso não vai acontecer. Não, isso é um tiro de letra. Mas você sabe, todos nós sabemos, que existe uma geradora em Cuiabá que chama Semat, Energisa, né, que é a fonte que coloca energia nos condutores e chega até nós. Isso aqui está iluminado porque você crê, acredita que ligando o interruptor, isso aqui vai clarear, senão ficaria às escuras. Então, pausadamente, para você analisar. Que tamanho está a tua fé? Dessa pilha que não acontece nada? Ou você não crê que, não é? Pode pegar no fio, não vai acontecer nada, não está ligado. Então, quando nós não cremos que existe um poder de Deus transformador e pronto para tornar algo a realidade, se desligar isso aqui, está às escuras. Ou não? Desligou ali a força às escuras. Você pode pegar nos fios, fazer o que quiser. Você ligou, aí o que aconteceu ficou tudo claro. Há um processo. Queridos, a nossa vida é de escuridão, de pecado. E você só liga esse disjuntor
porque você acredita que ao ligar esse disjuntor vai aparecer a luz, senão você não ia, você ficaria escuro e ia embora. Nossa vida é de escuridão. Nós vivemos em trevas. Mas nós precisamos crer que ao ligarmos Jesus, ao nos contactarmos com Ele, a luz dele vai aparecer. Porque o pecado do pecado é não crer em Jesus. Porque se nós não crermos no Senhor Jesus Cristo, nesse poder transformador que Ele tem, nós vamos permanecer em trevas. E condenados à morte. Eu não vejo a fé. Eu também não vejo. Como você também não vê o átomo. Você não vê, principalmente, não vou nem o átomo, os elétrons. Quando você pega o fio de casca ali e liga na tomada, você olha. Vou voltar aqui para você entender. Posso pegar aqui. Se eu ligar esse fio na tomada, eu vou ver a mesma coisa, não vai acontecer nada aqui. Porque eu não estarei vendo o deslocamento dos elétrons aqui. Mas eu vou sentir o efeito dele se pegar. Se eu pegar, eu vou ser eletrocutado. Obrigado. Quase não sai. Vocês estão entendendo? Você não vê nada acontecendo. Você não vê deslocamento de elétrons nenhum aqui. Mas você quando pega, toma um tremendo choque e pode até morrer. Nós não vemos a fé. Mas nós precisamos crer que ela é real. E uma vez conectada no Senhor Jesus Cristo, algo vai mudar. Agora depende, vou mostrar a pilhazinha aqui, ó. Nada aconteceu. E tem energia? Tem. Tem deslocamento de elétron aqui? Tem. Se botar aqui no 220 eu não vou ver, aqui eu não estou vendo, mas tem um deslocamento. Aqui está uma fonte de deslocamento. Só que nada está acontecendo comigo. Tem muita gente na igreja que vive como essa pilha. Vocês estão entendendo? Vive com essa pilha. Eu posso estar vivendo como essa pilha, mas nós precisamos mudar essa condição. Porque não crer nesta realidade é pecado. Não crer que existe uma fonte de salvação, uma fonte que muda todas as coisas, uma fonte que reverte tudo que estiver ocorrendo nas nossas vidas é pecado, porque essa fonte existe. Vou mais uma vez repetir, se eu não crer que posso chegar no padrão aí, pegar e eu vou morrer. Por isso que não crer é morte. Quando você não crê, você morre. Eu não sou louco, ninguém aqui é louco para chegar aqui e ir naquele padrão, meter o dedo na tomada dessa. Por que nós não fazemos isso? Porque nós acreditamos que vamos morrer. E nós precisamos ter a mesma convicção de que quando coloca o meu dedo aqui, os elétrons vão andar por aqui e eu não vou resistir. O que vai ocorrer comigo? O deslocamento também de elétrons aqui, ó, e eu não vou aguentar. Porque nós não somos um condutor que suporta isso. E nem todos suportam. Existem determinadas matérias em que esses elétrons têm mais facilidade de se deslocar, dependendo da matéria, e menos dificuldade. O bom condutor é aquele que ele não tem dificuldade. Ouro, prata, né? E aí vai, esses materiais, cobre. Agora, quando você pega uma madeira, não quer dizer que não se desloca, dependendo da força, desloca. Mas é um mau condutor, borracha, por isso que a gente chama de isolante, mas também não isola. Uma borracha, o nosso irmão Epitácio já trabalhou na SEMAT. Você não pode pegar, mesmo numa borracha, um fio normal, você não pode estar numa linha de 138 e pegar com alicate, você vai morrer.
A tensão é tão forte que nem a borracha, essa borracha de alicate, vai isolar. Você está entendendo? Nós precisamos crer que ao tocarmos em Jesus, algo acontece em nossas vidas. E a fé, ela só é gerada no momento que eu creio nessa realidade. Eu preciso crer nesta realidade. E uma vez crendo nesta realidade, as coisas ocorrem, as coisas acontecem. Estão entendendo? A fé não se vê, mas ela é real. O deslocamento dos elétrons você não vê, mas é real. Porque o efeito você pode sentir. O poder da antimatéria é espantoso, tanto para a física como para a teologia. É por isso que eu estou fazendo essa comparação. Eu falei aqui física pura, não é? E eu quero também dizer que há momentos que o átomo pode virar, não é, dependendo do processo, uma bomba atômica de destruir esse país, o Brasil inteiro. Tanto é esse poder. Eu quero dizer o seguinte, que não existe nada que tenha mais poder do que o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos crer nisso, porque Jesus disse, é-me dado todo poder. Todo o poder. A energia invisível do átomo, ou o poder imaterial e espiritual da palavra de Deus, encontra-se atrás da realidade visível da criação. Por isso que a fé é algo que você vai enxergar o resultado dela. Você pode não ver, mas vai receber o resultado. A fé, querido, é a ousadia da alma em avistar além do que é possível enxergar, porque na verdade ela passa a distinguir com clareza a invisibilidade do poder de Deus. Existe uma invisibilidade, que eu volto aqui dos elétrons, num condutor, é ligado a uma fonte de energia, que eu me recuso a tocar porque vai ter um efeito. Mas também esse poder espiritual da palavra de Deus, ela realmente vai fazer com que, pela fé, eu comece a enxergar essa invisibilidade desse poder de Deus, mas que é real, apesar de ser invisível. A questão básica é que no âmbito da fé não se carece de prova, enquanto que a ciência subsiste sempre duvidando. A ciência é uma fonte de dúvidas. Toda ciência é uma dúvida, porque você precisa tirar essa dúvida, senão ela não torna ciência. Porque a ciência sempre está buscando a prova. Agora, para o crente, Cristo é o autor e consumador da fé. Eu quero dizer uma coisa que acontece comigo. Eu não tenho super fé. Nós somos, passamos pelos nossos desastres. Agora, uma coisa que a gente precisa, às vezes, é ser bastante honesto com o próprio Deus. Tem muitas vezes, e eu às vezes faço isso: Senhor, eu tenho fé, eu creio, mas não estou crendo de verdade. Quantas vezes nós não oramos e declaramos: Senhor, eu acredito, eu creio. Não crê. Eu tenho fé, Senhor. Quando eu faço essa expressão, é que eu não tenho nada. É verdade. Tem muita gente que diz: eu tenho fé. A Bíblia diz: a origem da fé está em quem? Em Cristo Jesus. Eu acho que a forma de nós termos fé suficiente para vencer as tribulações é ser honesto diante de Deus: Senhor,
eu não tenho fé. Eu preciso que o Senhor me dê fé. Porque a Bíblia diz que quando nós temos, nós podemos pedir. E às vezes nós achamos que temos, quando na realidade não temos. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos tirar a nossa roupa, a nossa capa diante de Deus. É claro que na igreja, né, nós às vezes botamos a capinha para o pessoal ter impressão, mas diante de Deus não dá. Ele esquadrinha-nos de tudo, então você tem que se desnudar mesmo, dizer, Senhor, tu sabe aqui, eu não tenho nada, estou vazio, estou um saco vazio. Não tenho fé, Senhor, e eu preciso que tu venhas me dar essa fé. Eu quero crer, porque o que precisa diante de Deus é nós aceitarmos, querermos. Quando você quer, Jamil, Deus dá. Às vezes é que nós achamos que já possuímos, quando na verdade nós não temos. Estamos nos enganando a nós mesmos. O Cristo espiritual, ou imaterial, ou seja, imaterial, vivendo no Jesus de Nazaré, no Jesus histórico, é a sustentação improvável da fé consistente. Vou repetir o que eu quero dizer para vocês. A vinda de Jesus ao mundo foi Deus provando que Ele existe. Nós vivíamos no passado, antes de Cristo, crendo nesse Deus que não se via. E o mundo pagão na época fazia deuses porque ele dizia para Israel, eu não posso Deus, que vocês querem um Deus que não se vê. Aí sabe o que é que Deus resolveu o problema, para que as pessoas não tivessem dúvida da sua existência. Mandou o seu filho à terra. Quando nós não cremos nesse Cristo que veio à terra, nós não cremos em Deus. A prova da existência, a visibilidade que o mundo queria ter de Deus, foi Jesus. Lembram-se que os discípulos queriam ver Deus. E Jesus disse, eu estou tanto tempo com vocês. Não foi essa crítica que Jesus fez? João 14, Filipe, mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou com vocês o tempo todo, vocês querem ver o Pai? Deus é real, e é tão real que Ele veio a esse mundo e habitou num corpo igual ao meio seu. E aí, nós podemos crer nesta realidade. Nós não podemos, não é um Deus que a gente invisível. Ele hoje, nós não vemos. É verdade. Nós não enxergamos com esses olhos, mas podemos enxergar com os olhos do interior, que é a fé. Mas nós temos certeza que Ele veio, porque o mundo, a história do mundo, registrou a presença de Jesus aqui na terra. Assim como não podemos ver a estrutura das partículas atômicas, mas podemos constatar o poder atômico de uma bomba nuclear, assim também não podemos demonstrar tangivelmente o autor da fé, embora nós não podemos negar os seus efeitos práticos na vida de todo que crer nele. Eu não posso hoje desenhar e dizer, ó, Jesus vem aqui, entendeu? E mostra para esse povo crer no Senhor. Mas nós podemos crer naquilo que Ele faz em nossa vida. A presença dEle é real, porque Ele se tornou tridimensional
quando ele se tornou homem. O Deus habitou entre nós. Isso é uma realidade. E é por isso que nós podemos crer nesse Deus que existe, Ele é real, e Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E nós temos que nos conectar nele, nós precisamos nos enxertar nele, porque uma vez enxertado, o poder dele emana para as nossas vidas. O pecado é não crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porque se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, você não crê em Deus, que se humanizou e esteve entre nós. E sem crer em Deus, é impossível nós nos salvarmos. Quando nós cremos em Jesus, se você não crê, é um ceticismo diante do Jeová, Elohim. Quando você vê é bom vocês terem, eu tenho uma Bíblia, aliás, na verdade, ela é uma Bíblia, não é escrita porque ela demora, mas eu tenho uma Bíblia, está aqui no meu estudo aqui, ela é no meu, como é que é? Tá no meu iPad. Você pode baixar, ela custa, acho que $2,50. Tem alguém que pirateia, mas como eu tenho aqui meu iPad e a Apple, você não pirateia, você tem que fazer a coisa certa, né? A Apple, então $2,50. E você pode pegar a Bíblia e você coloca a setinha, não é? Ou bota o dedo em cima e ela te dá o original. Todas as vezes que você encontrar essa expressão Jeová Elohim no Velho Testamento, não é o Pai, mas é o Filho. O Filho já se manifesta. Algumas traduções trazem o Senhor com letra totalmente maiúscula, fazendo essa diferença de Jeová Elohim, que no Velho Testamento Jeová Elohim é o Filho, Yahvé é o Pai, Jeová Elohim o Filho. Na verdade, o pecado é nós não crermos no Messias encarnado em Jesus de Nazaré. João 15:22. O próprio Jesus fala uma coisa muito interessante aqui, em João 15:22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado. Mas agora, não tenham desculpa do seu pecado. Se o Senhor não se manifestasse, ninguém a conhecia, podia haver dúvida, mas será? Mas depois da vinda de Jesus, não existe mais desculpa do pecado. Foi Jesus que disse. Depois da corporização de Cristo, a humanidade perdeu a condição de explicar o seu ateísmo, em virtude da imaterialidade divina. Ou seja, eu não posso crer num Deus que é imaterial, mas Deus se materializou na pessoa de Jesus Cristo e andou aqui na terra. Não há desculpa para nós não crermos nesse Deus que se manifestou, se fez presente e todos viram. Como João disse, né? Nós vimos sua graça, nós vimos sua beleza, né? Vimos sua glória. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus,
e o verbo estava com Deus, todas as coisas, e nós vimos ele, esse verbo, encarnado entre nós. Deus se tornou concreto. É por isso que nós podemos crer, porque, vocês estão entendendo? Deus se tornou visível, tridimensional. Ele pode ser tocado, abraçado. Não tem mais desculpa esse Deus. Deus fez tudo. Se a realidade do conhecimento de todo ser humano tem que passar por algum dos nossos 5 sentidos, ou seja, o que eu estou dizendo? Se para nós conhecermos alguma coisa precisa passar pelos nossos 5 sentidos, então a materialização de Cristo através de um homem perfeito nos leva a admitir logicamente que este homem impecável tem que ser necessariamente Cristo Jesus. Ora, se todas as pessoas são falhas como nós somos, todos nós cometemos erros morais, todos nós vivemos egoisticamente, então quem vive de um modo perfeito tem que ser visto como alguém realmente fora do padrão humano. E foi Jesus. Enquanto nós somos egoístas, nós manifestamos em algum momento erros morais, Jesus, ele não teve nada disso. Então ele estava fora do padrão humano. As pessoas, veja bem, normais, nós estamos andando, eu estou pisando aqui. Todo mundo está vendo, é o normal. Agora imagine se vocês me vissem andando sem tocar no chão. Estou contando esse exemplo, Vocês viram aqui eu passeando, mas com meio metro do solo, entendeu? Estou caminhando aqui meio metro do piso. Vocês iam me olhar e dizer assim: essa pessoa é fora de série, isso aí não é normal. Isso se eu estiver andando sem nenhum apetrecho que hoje existe, tecnologia extracorpórea, para que isso ocorra, já existe. Mas imagina que eu estou aqui normal, sem nenhum equipamento extracorpóreo, para caminhar assim. Então eu seria diferente, todo mundo via diferente. Foi essa forma que Jesus andou nessa terra. Não assim no ar, eu citei o exemplo, mas ele andou nessa terra totalmente diferente da forma que os homens andavam. Já que Jesus é impecável como pessoa, perfeito em tudo que disse e fez, devemos concluir como um racionalista ateu. É um escritor francês, Ernest Renan. Ele pesquisava sobre a divindade de Jesus. Ele gastou muito tempo pesquisando sobre a divindade de Jesus. No fim, ele chegou ao seguinte, ele disse o seguinte, ele não disse que não cria, mas ele disse: Rabino, essa frase, Rabino de Nazaré, se tu não és Deus, homem também tu não és. Palavras do ateu Ernest Renan, francês. E ele é um racionalista, escritor racionalista. Rabino de Nazaré, se tu não és Deus, homem também tu não és. João 8:46, vamos ler. João 8:46. Quem dentre vós me convence do pecado? João 8:46. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Jesus está falando a verdade e as pessoas não creem.
crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador dos incrédulos, é um imperativo da razão e uma necessidade ontológica exclusiva. Não é possível um ser perfeito ser apenas humano. Andar na verdade, falar a verdade, agir na verdade, não é normal no ser humano. A perfeição moral, espiritual e a saúde física integral e insuperável de Jesus aponta para um homem além das suas fronteiras humanas. Jesus, na verdade, ele é a encarnação do Messias que veio buscar salvar a humanidade de sua mania messiânica de querer ser como Deus. Essa mania, Deus se revelou através de Jesus para tirar de nós essa mania de querermos ser Deus. Quem vive espiritualmente por conta própria, vive na autonomia pecaminosa da autossuficiência. E na verdade, a fé em Cristo é o antônimo do pecado, dos pecados, que é não crer em Jesus. Aquele que realmente só depende de Cristo e a sua confiança está baseada em Cristo, não será julgado pelo tribunal divino. Eu falei domingo aqui no primeiro culto, para a igreja, dessa coisa fantástica da igreja, que é de nós pertencermos à igreja de Cristo. Vários irmãos já me perguntaram, fizeram essa pergunta: pastor, vindo o arrebatamento, como fica minha, se eu não for, tem chance de ser a igreja de Cristo? Não. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Só 5. Não estou condenando as 5 não. Estou dizendo que só 5 foram casadas. Significa, queridos, se nós não formos no arrebatamento, não estou condenando ninguém aqui, mas você não vai pertencer à igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, nós temos que crer nisso aí, ela é privilegiada, porque a promessa de Jesus é de nós estarmos sempre aonde Ele estiver. Por isso que a figura do casamento é o esposo estar com a esposa em todos os lugares. E é assim que Jesus vai viver com a sua igreja. Por isso que ele diz: a minha igreja. É minha, é dele. A minha igreja. E como nós aprendemos aqui, na verdade nós já sabemos, mas foi muito enfatizado pelo pastor Abraão de Almeida, de que a igreja de Jesus não vai passar pela tribulação. Claro que não. A tribulação é para quem ficar aqui. Enquanto o mundo está vivendo aqui o período da tribulação, nessa dispensação, nós estaremos, a igreja de Jesus está no casamento, são 7 anos de festa. O mundo aqui se pegando e a igreja está em festa. Depois dos 7 anos, Jesus vem à terra, é verdade, mas ele não vem sozinho. Ele vem com sua igreja, porque ele disse que aonde ele estiver, a sua igreja estaria com ele. Então é um privilégio, querido, pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos muitas vezes aí sendo enganados, preocupados com tantas coisas. Não quero dizer que você não se preocupe, mas nós precisamos estar conectados nesse poder salvador, restaurador do Senhor Jesus Cristo.
Jesus não prometeu uma vida de moleza, de berço esplêndido aqui. É só o brasileiro que gosta de berço esplêndido, no hino, né? Deitado eternamente tem berço esplêndido. Não tem isso não. Jesus não prometeu isso. Ele, pelo contrário, disse que nós teríamos aflições. E essas aflições é para que nós exercitemos essa nossa fé. Você está entendendo? Vai exercitando, você vê que isso aqui é muito pequeno e você termina, né, indo ali para uma corrente maior, né? Essa aqui acaba, né? É questão de horas, aí você bota na tomada lá, que é permanente, né? Além de ter um poder que você pode ligar muitas coisas, né? Essa aqui é uma lâmpadazinha, ela acaba logo. Mas a nossa geradora, a Energisa, a Semate, ela transmite energia para todo o estado, para a nossa cidade. E nós temos uma fonte, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos crer nessa fonte, que vai sempre nos dar vitória. Agora, eu falei que nós não seríamos julgados, né? João 3,18. Falei nisso aí. João 3,18. Tem que falar e tem que mostrar aí. João 3,18. Quem nele crer não é julgado. Está escrito. O que não crê, esse sim já está julgado. Qual o julgamento? Viver em trevas, já que não se conectou à luz. João 3,18. Conseguiu, minha filha? Quem crê nele não é condenado ou julgado, mas quem não crê já está julgado, condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele aqui é unigênito. Mas depois que ele fez o sacrifício na cruz, depois que ele ressuscitou, Jesus não é mais unigênito, ele se chama primogênito. Porque até aí, ele não tinha inaugurado uma espécie de homem. Após a ressurreição de Cristo, aí o título dele agora deixa de ser unigênito para ser primogênito. Ou seja, unigênito é único e acabou. Primogênito significa o primeiro de uma série. E foi graças à ressurreição de Jesus Cristo. Eu não sei qual é o meu nem o seu lugar nessa, entendeu? Nessa numeração. Eu sei que ele é o primogênito. Agora nós estamos seguindo essa linhagem. Glória a Deus. Todos nós precisamos entender isso. Todos nós nascemos incrédulos em relação a Cristo. Logo, todos nós vivemos no mundo já sentenciados e condenados às trevas. Por isso que quem não crê já está julgado. Assim sendo, crer em Cristo Jesus é a supressão, a anulação da pena de vivermos em trevas e a libertação do banimento eterno por causa da descrença, que é nós vivermos em trevas eternas. Por isso que nós devemos viver de forma plena com Cristo. O problema que arrasta o ser humano para o castigo eterno ou o inferno não é simplesmente as transgressões da lei divina, mas a incredulidade referente à pessoa de Cristo Jesus. João 8:24. Eu vou encerrar, porque as horas já estão mandando parar. João 8:24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não credes que eu sou. Porque não credes que eu sou, morrereis
em vossos pecados. Essa expressão de eu sou aqui é fantástica. Porque aqui, queridos, Jesus está dizendo que eu sou, ou seja, não tem passado nem futuro, Ele é eternamente. Eu sou. Entendeu? Essa é uma forma fantástica. O pecado que gera os pecados é não crer que Jesus é Javé. Eu sou é o caráter atemporal de Cristo. Como eu disse, sem passado e sem futuro, sempre presente. É a expressão atemporal de Cristo. Jesus é o presente eterno. Quando ele fala eu sou, ele está falando de um presente eterno. Glória a Deus. E ele é o sou interminável para a salvação dos descrentes, a fim de torná-los crentes, permanentes nele, apenas através da fé dada por ele mesmo. Amém? Por isso que eu disse, devemos pedir fé. Nós pedimos tantas coisas a Jesus. E quando pedimos, achamos que temos fé suficiente. E uma das coisas que mais nós precisamos é de fé, porque Ele é quem dá a fé. Se você não tem fé, peça, que Ele nos vai dar fé. Nós precisamos confessar. Confessar é quando você reconhece. Nessa noite, nessa tranquilidade que eu estou dando, falando até de física, etc., misturando um pouco de ciência com teologia, mas é muito importante para nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. Porque nós precisamos exercitar esse relacionamento. Tem muita gente expressando, gritando, eu tenho fé, e minha fé vai fazer isso, a minha fé, e nada acontece. Porque eu vou mais uma vez falar nisso, bater. Quando eu digo que eu tenho a fé, eu acho que a fé é minha. Mas a fé que salva, a fé que me conecta a Ele, é dele. Entendeu? É dele. É dele. Glória a Deus. E nós precisamos possuir dele aquilo que não temos. Ele é o nosso doador. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, e que nós possamos prosseguir crendo verdadeiramente nesse Deus real. Agora, quando alguém diz, mas você crê num Deus que não se vê, mas Ele foi visto na terra. Ele não está mais aqui, mas Ele foi visto, foi tocado. Ele é real. Amém?